Quando pensamos em caça às bruxas, logo surgem imagens de fogueiras e julgamentos cruéis da Idade Média. Mas será que essa é toda a verdade? Ou será que por trás da Inquisição existem segredos que mudam a forma como enxergamos a história? A Idade Média é lembrada como uma era de trevas, marcada por perseguições e medo. Mas por trás da narrativa oficial, havia uma estratégia de poder que unia fé, política e repressão. Ao longo deste vídeo, vamos investigar como a Igreja e o Sacro Império Romano-Germânico transformaram a espiritualidade em arma, condenando práticas populares como bruxaria, sufocando vozes científicas e controlando a sociedade pelo medo. Mais do que julgamentos, estava em jogo o domínio sobre a verdade e até sobre a alma das pessoas. Como já dizia Mateus 10:26, nada há encoberto que não venha a ser revelado. O passado guarda lições que ecoam até hoje. Milhares de pessoas foram levadas à fogueira, parteiras, curandeiros, filósofos e até vizinhos comuns. Todos compartilhavam o mesmo destino: morrer acusados de servir às trevas. O detalhe é que, durante muito tempo, a própria Igreja não via essas práticas como reais. Acreditava-se que eram apenas ilusões. Então, o que mudou? Na Idade Média, a Europa vivia entre fé e superstição, onde o povo via doença, fome e más colheitas. Muitos líderes enxergaram uma oportunidade: transformar a bruxaria na inimiga oficial da fé. Assim nasceu uma engrenagem que atravessaria séculos: acusações, torturas e execuções públicas. O fogo não era só punição, era espetáculo de intimidar e manter a ordem. E a questão permanece: o que estava realmente em jogo? A salvação da alma ou o controle sobre ela? Poucos sabem, mas por séculos a própria Igreja sustentava que bruxas não existiam. No século X circulava o Cânon Episcopi, um documento que descrevia mulheres afirmando voar com a deusa Diana durante a noite. Mas ao invés de tratá-las como criminosas, os bispos diziam que eram vítimas de ilusões diabólicas. A mensagem era clara: acreditar nessas histórias era superstição, não fé. Isso mostra que, durante grande parte da Idade Média, não havia uma caça sistemática às bruxas. Curandeiras e parteiras eram vistas com desconfiança, sim, mas não queimadas em massa. O fogo só viria mais tarde. O curioso é que a própria autoridade eclesiástica negava a realidade das bruxas. Então, o que aconteceu? Como a ilusão virou sentença de morte? Essa mudança não foi espontânea. Ela foi construída. E encontraria seu ponto de virada em um livro que se tornaria símbolo da perseguição: o Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. Se este conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal e acompanhe nossas investigações. E aproveite para conhecer o curso Teologia Elementar. O link está na descrição. No século XV, a visão mudou radicalmente. Bruxas deixaram de ser ilusões e passaram a ser vistas como agentes do próprio inferno. Em 1484, a bula Summis Desiderantis Affectibus, do Papa Inocêncio VIII, declarou que a bruxaria era real, perigosa e deveria ser combatida. Poucos anos depois, dois inquisidores, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, reuniram relatos, superstições e procedimentos em um único manual. Nascia o Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. O livro descrevia pactos demoníacos,
sabás noturnos e até sinais invisíveis do diabo. Mas sua influência mais perigosa estava no método. Instruía como interrogar com tortura, arrancar confissões e identificar suspeitas. O Maleus reforçava ainda a ideia de que as mulheres eram mais inclinadas ao mal, frágeis, corruptíveis, facilmente seduzidas pelo diabo. Assim, parteiras e curandeiras se tornaram alvos preferenciais. Esse livro transformou superstição em política de Estado, e com ele, a bruxa passou de mito folclórico a inimiga mortal da fé. A Inquisição, criada oficialmente em 1231, foi além de proteger a fé, consolidou o poder político e econômico da Igreja e do Sacro Império Romano-Germânico. Seus tribunais não julgavam apenas hereges declarados. Qualquer um poderia ser acusado. Vizinhos, curandeiros, estudiosos e até médicos que ousassem questionar os dogmas. Bastava possuir um manuscrito estranho para ser acusado de pacto com o diabo. A tortura era autorizada como método de extrair confissões, muitas vezes já escritas antes mesmo do julgamento. O medo era reforçado com a ameaça constante do inferno, enquanto a Igreja se colocava como único refúgio. Mas aqui está o contraste. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Porém, o que se via era o oposto, uma fé instrumentalizada pelo terror. A questão é: será que o medo realmente fortalecia a fé? Ou apenas produzia obediência vazia? Os inquisidores tentaram silenciar ideias queimando corpos, mas as ideias resistiram. Joana d'Arc, condenada como herege e bruxa, morreu na fogueira em 1431. Séculos depois, seria canonizada como santa. Giordano Bruno, filósofo que falava de um universo infinito e mundos habitados, foi queimado em Roma em 1600. Galileu, embora poupado da fogueira, foi condenado à prisão domiciliar por defender que a Terra gira em torno do Sol. Esses nomes mostram que cada condenação plantava sementes ainda mais profundas. Jesus disse em João 8,32: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas naquela época, a verdade era tratada como ameaça. Ainda assim, a chama do conhecimento não se apagou. As fogueiras se apagaram há séculos, mas o eco de cada grito e o silêncio imposto pelo medo ainda ressoam na memória da humanidade. A Inquisição e a caça às bruxas não foram apenas erros isolados do passado. Foram estratégias conscientes, moldadas para manter o controle sobre povos inteiros. Enquanto catedrais se erguiam em direção ao céu, fogueiras se acendiam em nome da fé. Duas faces de uma mesma época: luz e sombra, glória e repressão. E, no entanto, a verdade sobreviveu. As ideias que tentaram enterrar floresceram em novos pensadores, em movimentos de liberdade e até na ciência moderna. Joana d'Arc, Bruno e Galileu ainda ecoam, lembrando que a voz humana pela verdade é inapagável. A Escritura confirma isso. Em Mateus 10, 26, Jesus disse: "Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido." O que se tentou sufocar nas celas e nas praças públicas, cedo ou tarde, veio à tona. Mas a pergunta permanece: será que realmente nos libertamos desses mecanismos de controle? Hoje não vemos fogueiras em praças, mas será que não existem novas formas de silenciar vozes?
Será que não existem inquisidores modernos usando outros instrumentos, a censura, a manipulação, o medo, para ditar o que devemos pensar e acreditar? O passado nos ensina que o poder muda de forma, mas a estratégia continua a mesma: controlar pelo medo. E cabe a cada geração decidir se seguirá pelo caminho da obediência cega ou pela verdade que liberta. O passado nos mostra que a verdade pode ser abafada, mas nunca destruída. As fogueiras se apagaram, os inquisidores desapareceram, mas a luta entre medo e liberdade continua. E você, já parou para pensar se nos dias de hoje não existem novas fogueiras, novos julgamentos e novas formas de silenciar a verdade? Se essa investigação despertou em você novas perguntas, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Conheça o curso Teologia Elementar, um guia simples e profundo para entender as raízes da fé cristã e enxergar a história com outros olhos. O link está na descrição. E lembre-se, cada resposta que encontramos abre caminho para um novo mistério. Eu espero você na próxima investigação.